Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Feliz sexta-feira para todos. Vamos lá, vamos começar? Hoje é o dia do Salmo 109. Oração de um homem perseguido. Eu te louvo, ó Deus, não fique assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis ao meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo. Que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado. Que até a sua oração seja considerada como pecado. Que o meu inimigo morra logo. E que outras pessoas façam o trabalho que ele fazia. Que os teus filhos fiquem órfãos, que a tua mulher fique viúva. Que os teus filhos fiquem logo sem lar e sejam mendigos. Que sejam expulsos da casa em ruínas onde moram. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das dívidas e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com seus esforços e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com seus esforços. Que ninguém seja bom para ele, que não haja quem cuide dos teus filhos órfãos, que todos os seus descendentes morram logo e que seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de sua mãe e sempre se lembre da maldade dos teus antepassados. Que o Senhor se lembre sempre dos pecados dele, porém eles mesmos sejam completamente esquecidos, pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado, o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que maldição caia sobre ele. E ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os ossos como azeite. Que as maldições nunca larguem, que seja com roupas que cobre, com o cinto que ele usa. Ó Senhor Deus, paga sim aos meus inimigos e aos que falam mal de mim. Mas, quanto a mim, ó Senhor Deus, ajuda-me como prometestes livrar-me, pois é bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado. Estou ferido no fundo do coração. Vou me acabando com a sombra ao anoitecer. Sou levado pelo vento como se fosse um inseto. De tanto jejuar, meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim e zombam e balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor Deus, meu Deus, salva-me por causa do amor que tu tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que tu és quem me salva. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu sou teu servo, que sou teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças ao Senhor. Eu louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo, aqueles que condenam à morte. Eu acho que ele tava meio bravo aqui, né? Olha só que interessante. Eu tava pensando quanto tempo a gente leva com as distrações desse mundo. A intenção do nosso inimigo é fazer com que a gente se distraia, que a gente se perca no meio do caminho. A intenção dele é fazer com que a gente não entre primeiro na terra
Não entre aonde Deus escolheu para a gente entrar. Assim como o povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto e não entrou. A primeira geração não entrou. Eles morreram no deserto. Sabe por quê? Porque a intenção do inimigo da nossa alma é nos distrair. É fazer com que as coisas do mundo sejam atrativas demais, morosas demais, doloridas demais. Até a dor demais, sabe? Ele nos dá intensidade naquilo que a gente vê aqui, para que a gente se esqueça de onde a gente tem que ir. As distrações desse mundo, sejam as distrações boas ou sejam as distrações ruins, elas servem para nos tirar do foco. Elas servem para nos tirar do propósito para o qual nós nascemos. Existem pessoas que estão indo ali, vão, de repente se cansam. Você vê, neste salmo, o que o salmista diz? Ele passa o salmo inteiro preocupado com vingança, que o meu inimigo morra, que a mulher dele fique viúva, que os filhos deles virem órfãos e mendigos, que os inimigos dele, que eles sejam julgados por juízes injustos, que os inimigos deles fiquem com as propriedades deles. Olha só que oração mais cheia de víscera. Tá aqui, tá na palavra. As distrações desse mundo, elas servem para isso. Para fazer com que a gente pegue aquilo que é santo e coloque em segundo plano. A dor que ela vem em demasia neste mundo, ela faz com que o nosso jugo fique tão pesado, tão pesado, tão pesado, que a gente se esqueça qual é o jugo de Cristo, que é leve. O fardo dele é leve. O jugo é suave. Quantas vezes durante um dia você se esquece daquilo que Deus tem para você? Eu esqueço direto. Quando a circunstância está pesada demais, a gente se distrai. A gente se distrai com isso aqui. A gente esquece o nosso princípio, o nosso propósito, para onde a gente vai. Eu não quero ser aquela geração que morreu no deserto. Eles tinham a terra prometida e eles não entraram na terra prometida porque eles se distraíram no meio do caminho. É muito pesado isso. É muito pesado saber que o que Deus tem para mim eu não vou viver porque eu estou distraída com as coisas desse mundo. A palavra, ela é tão atual. A palavra de Deus, ela fala exatamente o que a gente tem que fazer. E a gente vai e cumpre até uma parte da nossa jornada. E na hora que a gente cumprir, sempre vai vir um renovo, uma palavra, uma direção, algo específico vindo da parte de Deus para a gente cumprir mais uma nova trajetória. Um renovo. Sempre vem alguma coisa. E o que a palavra diz? Né? Inclusive, ela fala sobre um comportamento de estado civil que a gente tem que ter. Ele diz assim, mulheres solteiras, se você não tem nenhuma direção agora, né? O que a mulher solteira faz? Mulheres solteiras, cuide das coisas do Senhor. Cuide das coisas que é do alto. Foquem em agradar a Deus. Foque em servir a sua família. Foque em ajudar. Foque em orar. Foque em trabalhar para o Senhor. Foca nisso. Mulheres casadas, foque em construir a sua família. Cuide das coisas desse mundo, das coisas seculares. Cuide de como agradar o seu marido. Cuide dos teus filhos. A salvação de uma mãe vem pela maternidade.
E Marta e mãe aí, hein? A salvação de uma mãe também vem pela maternidade. Tem um texto em Timóteo que ele diz, eu tô com medo de falar a referência aqui, a referência não ser exata, mas tem um texto, acho que em Timóteo, que ele diz o seguinte: se uma mãe continuar santa, proba, reta, dedicada aos teus filhos, a salvação dela vem dali, porque Deus sabe como é desafiador. Deus sabe. Então a mãe vai se purificando ali, ó, naqueles cuidados, até que ela se apresente diante de Deus. A Bíblia diz, e quando eu falo sobre, estou falando de mulher, estou trazendo para mulheres, mas os homens é a mesma coisa. A questão da paternidade não estava escrito lá. Não está escrito só a paternidade, que não está escrito que um homem é salvo pelos filhos, só a mulher. Mas que um homem, ele deve se entregar à sua esposa e amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Já é muito. Se o homem fizer isso, já é muito. Amá-la sem medidas. Se preciso for se entregar por ela. Essa é a função de um homem casado e a de uma mulher divorciada. Se mantenha santa, proba e reta. Se mantenha santa, proba e reta. São 3 instruções para o divorciado. Para o viúvo, se mantenha santo, probo e reto, até que o Senhor entregue a você e o seu marido. Comece a cuidar, ou sua esposa, comece a entregar e cuidar das coisas do Senhor. Não se distraia com as coisas desse mundo. Não se distraia com as coisas boas desse mundo. Não se distraia com as coisas ruins desse mundo. Não se distraia no meio do caminho. A gente está distraído demais e hoje eu sinto um alerta de Deus para que a gente se controle e foque exatamente onde a gente tem que focar. Deus quer que a gente entre aonde a gente quer entrar. Dezembro de 2020 está aí, né? A gente tem algo a ser percorrido ainda, um caminho a ser percorrido esse ano. E tem gente que não vai percorrer. Tem gente que vai ficar parado, tem gente que vai andar para trás, tem gente que vai andar em círculo. Porque está completamente distraído com as coisas desse mundo. Está preocupado com as eleições dos Estados Unidos que aconteceu. Está preocupado com as eleições do Brasil, que partido tal ganhou, que partido tal ganhou. O que aconteceu esse final de semana? As eleições municipais. Não se distraia com as coisas desse mundo. Tá preocupado com uma segunda onda, tá até pensando, até eu tava pensando nesse negócio dessa segunda onda. Será que fecha? Será que não fecha? Será que vai ter? Será que não vai ter? E a resposta de Deus para mim e para você: não se distraia com as coisas desse mundo. Isso tudo é distração. Isso tudo é distração para fazer com que você se distraia no cumprimento do teu propósito. Isso é distração para alcançar o teu coração e fazer com que você se perca no meio da sua jornada e não cumpra as etapas de 2020. Existem pessoas que vão assim alavancar esse ano. Que tem isso para ele. Que era para ele alavancar e ele vai ficar parado no mesmo lugar ou vai retroceder. Ainda vai ter que cumprir uma longa jornada até chegar no ponto que ele estava aqui esse ano. Porque ele se distraiu no meio do caminho. Então a palavra para mim e para você esse ano é: tome foco, tome prumo. A nossa jornada é ir para o céu. A nossa conquista é ir para o céu. A nossa direção é ir para o céu, é para cima. Não se distraia com as coisas desse mundo. Hoje de manhã o Espírito clamava dentro de mim: não se distraia com as coisas desse mundo.
Não deixe que as coisas boas e as coisas ruins desse mundo nos tire exatamente do foco, do propósito, esmoreça o nosso comportamento e nos faça perder um segundo do nosso dia pensando em coisas que são terrenas. Se preocupe em fortalecer o seu corpo físico. Se preocupe em fortalecer sua alma. Se preocupe em fortalecer o seu espírito. Faça exatamente o que você tem que fazer, aonde você tem que fazer. E é ali que você vai ser achada. O anjo Gabriel, quando ele foi visitar Maria, ela estava fazendo exatamente o que ela tinha que fazer. E ali ela foi encontrada. Ela não estava distraída com as coisas desse mundo. Ela foi possuidora da luz que trouxe luz ao mundo. Ela foi a guardiã da infância, da adolescência, da formação, da geração, do homem que salvaria a humanidade. Porque ela não estava distraída com as coisas desse mundo. Lá em Mateus diz que ela falando, ela louvando e dizendo: todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. E quando a gente pensa na Mãe de Deus, em Maria, na Mãe do Filho de Deus, a gente pensa sempre: meu Deus, que mulher cheia da graça. Mas ela tinha algo que nos falta: foco. Ela sabia. Um dia eu ainda vou parar um tempo do devocional pra gente falar dela. E o que mais me chama a atenção é que ela não era nem da tribo de Judá. Ela mesma não era. Quem era José. Maria não era da tribo de Judá. E sabia-se que o Salvador viria da tribo de Judá. Ela tinha tanto foco, que até se aliançar com um homem da tribo de Judá, ela se aliançou. E não acho vocês que foi por acaso, foi porque ela queria ser a mãe do Filho de Deus. Quando ela viu o anjo, quando o anjo falou exatamente o que ela tinha que fazer, ela obedeceu. Ela estava acostumada a fazer o que tem que ser feito. Ninguém chega assim do nada. Imagina se chega um anjo agora e fala algo que você nunca nem cogitou. Você vê pelo texto que ela não assustou. Ela sabia. O que você sabe, o que eu sei. Ela sabia e ela fez o que tinha que ser feito. Ela não estava distraída com as coisas desse mundo. Ela não estava distraída com isso se as pessoas falarem. E se eu for apedrejada? E se, meu Deus, grávida? Grávida. E eu não sou casada. Mas, o que ela tinha que fazer? Cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Ela tinha que ser mãe do Salvador. Ela queria. Ela sabia que o tempo estava chegando. Ela sabia e ela queria. Ela não estava distraída. Existe algo grandioso para Deus entregar na minha mão e na sua mão ainda esse ano. Ele não quer que a gente se distraia com as coisas desse mundo. Ele quer que a gente se concentre nas coisas do alto. E que hoje, a partir de agora, você se lembre exatamente qual é o seu papel e faça o que tem que ser feito. Um beijo. Já esquecendo de orar, né? Vamos orar, feche os seus olhos e vem comigo. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos ajude a não nos distrairmos com as coisas desse mundo. Nós não queremos retroceder, nós não queremos sair do caminho, nós não queremos rodar em círculo. Nós viemos aqui, nós estamos agora aqui de manhã, na primeira hora do dia, para dizer que a gente quer sim focar no que é do alto, que nem as coisas boas, nem as coisas ruins nos distraiam. Deixa cada dia o seu mal,
Deixe que com os nossos inimigos o Senhor mesmo cuida deles. A nossa única preocupação é cumprir o nosso papel e fazer exatamente o que tem que ser feito. Nos perdoa, Pai, e nos ajude a voltar exatamente para o centro da Tua vontade, para o lugar onde a gente vai cumprir a nossa jornada ainda esse ano. Que a gente possa se preocupar com o que preocupa a Tua presença, que a gente possa contribuir com o Teu reino e que a gente possa, sim, cumprir a nossa carreira e viver exatamente aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. E não que a gente morra no deserto. Deserto não é lugar de morrer, deserto é lugar de passagem. Que em nome de Jesus nós possamos olhar para o alto e seguir a instrução do Espírito Santo. Amém. Amém? Um beijo, fica com Deus, até amanhã. Não se distraia com as coisas desse mundo. A tua esperança, a tua confiança tem que estar no Pai e em cumprir o propósito para o qual você foi chamada, em cumprir os teus desafios, em fazer exatamente o que tem que ser feito. Aqui, ó, a palavra tem todas as respostas que a gente precisa, tem a direção, tem o comportamento para cada nível de vida, para cada situação, para cada status da sua vida. Aqui tem tudo que você tem que fazer. Não se esqueça de controlar o teu corpo, controlar a tua alma, controlar o teu espírito, fortificar, criar bases sólidas. Acredita. Acredita que o Senhor vai cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Só não se distraia no meio do caminho, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã, 5h45 eu tô aqui pra gente orar juntos.